Está começando agora pelo Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, amigos! Entrevista, história de vida, opinião e humor. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Começa agora, Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry. Alô você, bom dia! Hoje, 31 de janeiro de 2026, estamos de volta com mais um Bom Dia, Amigos! Rádio Séries 1440, Positiva 90.9 de Não Me Toque, Positiva 100.3 de Carazinho, Rádio CBS de Birubá e Estúdio FM 101.3 fazem parte da cadeia de rádio do programa mais ouvido em toda a região. Bom dia, amigos! Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Esses são os patrocinadores do nosso programa neste sábado. Nesta semana, todos nós acompanhamos mais uma vez o desdobramento do escândalo do Banco Master. Tchê, cada pena que é puxada, sai uma galinha. Estão envolvidos políticos, empresários, banqueiros. Tchê, Supremo, tá todo mundo enrolado nesse Banco Master. Cara, esse povo deu um prejuízo pro Brasil inigualável. O maior escândalo do mundo foi feito por essa turma do Banco Master. Tchê, esse Daniel Vorcaro, o cara em 5, 6 anos estourou a boca do balão. E o cara é extremamente ardiloso, porque ele foi entrando no poder e corrompia o sistema político. Ora ele pegava um cara da direita, exemplo, o Ciro Nogueira, vários que estavam envolvidos naquela teia do lado da direita. Ora ele pegou o Jacques Wagner, que enrolou Manteiga e colocou também a esquerda no radar, né? Está lá vários deputados, né? E também todo um contexto geral, né, de pessoas que estão de uma forma ou de outra protegendo toda essa falcatrua que foi feito. E os grandes protetores disso estão no STF, né? Aí o contrato, imaginem vocês, um contrato de 129 milhões com a mulher do Moraes, né? Alexandre de Moraes, o cara que prendeu uma mulher porque escreveu lá na estátua, na frente do STF, perdeu, mané. A mulher pegou 14 anos. Com que moral um cara desses, ou um Toffoli, o Toffoli entrou de cabeça. Quer dizer, a corrupção, o seu hotel lá em São Paulo, né, o Taiaiá, tchê, aquilo lá era um desfile de
engravatados da política, do judiciário, dos empresários, dos banqueiros, iam tudo lá e, segundo informações, as festas eram regadas aos melhores vinhos, aos melhores uísque, às melhores mulheres, né? Inclusive outras cocitas mais, né? Bem mais pesada. Bom, não bastasse isso, o Daniel Vorcaro fazia festas estupendas, orgias em sua casa, né? Com o poder, e tem guardado momentos especiais, e ele tem todos os caras na palma da mão. Os caras estão assustadíssimos. E se ele fizer uma delação premiada, cai a República. E vocês viram que já chegou na presidência da República. Já chegou porque o Vorcaro teve reunião de mais de 1h30 com o presidente Lula, e isso nem foi colocado na agenda oficial. Quer dizer, foi uma comunicação em que um papo legal, né, de 1h30 com um empresário corruptor e corrupto. O cara é o pica, é o cara que fazia todo o movimento lá dentro de Brasília. E eu acompanhei durante a semana que ele ia corrompendo o Lewandowski, Toffoli, quer dizer, tinha proteção da justiça, tinha proteção do governo, tinha proteção da oposição. Ele era extremamente protegido e um cara extremamente articulado, mas pro mal. Esse Vorcaro está demonstrando para todos nós como é que está o poder em Brasília. As pessoas não têm mais vergonha de falar que são... Imagina, 129 milhões e não tem uma causa que o escritório defendeu, não tem nenhuma. Na verdade, um lobby dos mais descarados, na verdade, uma corrupção das mais descaradas. Vocês não viram o Alexandre dar 24 horas pro Alexandre de Moraes para explicar esse contrato. E ele, lembra que ele fazia? Tem 48 horas para explicar isso, 24 horas para explicar aquilo. Mas ele não deu nem 48 horas, nem 72, nem uma semana, nem um mês. Ele está fazendo de conta que não é com ele e está jogando isso para baixo do tapete. Mas você que está ouvindo, você que está nos assistindo, sabe muito bem. É só olhar a Globo agora começou a denunciar isso, né? A Globo começou a falar sobre isso. Mas quem começou isso foi o jornal, um site pequeno que chama-se Metrópole. Ele começou a desvendar tudo isso. E tem coisa lá atrás do ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, que não tomou decisão também na época, né? Não fez, né? Aquilo ficou tudo em banho-maria. Agora o Galipo tem reuniões com esse pessoal do Banco Master, e o cara dizia o seguinte, eu estou sendo perseguido pelo sistema financeiro só porque eu estou entrando com 150, 140, 160 do CDI. Isso todo mundo sabia que era golpe, era uma pirâmide. E ele dizia, não, os grandes bancos querem que eu acabar com o Banco Master, mas na verdade era uma grande pirâmide, E ele ia captando e cooptando pessoas para que não tivesse ninguém força para colocá-lo contra a parede. E ele foi navegando e foi construindo uma teia. Inclusive, mais uma vez, de novo, os irmãos Batista também estão na brincadeira. Tá? O pessoal da JBS também está na brincadeira. O cara estava mexendo com postos de petróleo na Venezuela. Mas o
imagine esse pessoal que faz auditoria, essas empresas que fazem auditoria, são empresas renomadas internacionalmente, e esses caras não viram o óbvio. Qualquer um contabilista vê que aquilo é furado. Vocês viram também que eles venderam o crédito de carbono, criaram uma empresa que começou com R$100 de capital. R$100 de capital. E essa empresa foi avaliada em 3 anos depois em 45 bilhões. Vendendo crédito de carbono de um lugar que não era nem deles. E eu pergunto, como os fundos não viram, meu Deus do céu, não viram uma coisa óbvia, não foram nem olhar que a escritura não pertencia para eles. O pai era salafrário, o cunhado é outro ladrão, a irmã é aparentada a tudo, que já faziam isso há muitos anos atrás. E agora, com a bênção dos políticos, inclusive eles vieram abençoados, né, lá da Bahia. Começou a festa lá na Bahia, com empréstimos que era feito pelo governo baiano, que vendeu, entre aspas, para o Banco Master uma carteira e onde ele fazia empréstimos e ganhava uma fortuna. E depois, claro, os bancos, a XP, BTG e outros bancos vendiam o CDI do Banco Master para qualquer pessoa qualquer investidor, né? Vendiam esse CDI e diziam, bota até 250 mil, que até 250 mil o fundo garantidor vai segurar as pontas. Pode botar que você vai... E eles ganhavam, em vez de 0,5% de comissão, ganhavam 4%. Então esses bancos daram, quer dizer, estão juntos dentro desse esquema. E aí 800 mil pessoas se ferraram. E agora o pessoal está falando, não, vai devolver o dinheiro, assim como o escândalo do INSS. Não, o governo está devolvendo o dinheiro. Tchê, mas aonde é que foi parar esses 45 bilhões? Aonde? E tem muito mais, porque dizem que o escândalo chega a 90 bilhões do Banco Master. Tchê, onde é que foi parar o dinheiro? Aí o cara tem uma casa de 200 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, tem avião de 50 milhões de dólares, vários aviões, diga-se de passagem, uma casa maravilhosa em Brasília, uma praia só para ele na Bahia. Tá, ele gastou lá, vamos lá, 3 bilhões, 4 bilhões. E o resto? Aonde está? O gato comeu? E nós aqui pagando imposto para a Dedéu, né, pagando imposto, as empresas se ferrando com essa taxa de juro de 15%, a taxa mais alta do mundo está aqui no Brasil. O Copom retificou o mesmo índice que estava na última reunião, e nós brasileiros vendo uma recuperação judicial em cima da outra, né? E aí também nessa recuperação judicial tem muito malandro nessa brincadeira, mas todo mundo sentindo o peso de pagar essas taxas de juros. E sabemos que vem uma próxima eleição e o governo, que tá enrolado nessa toda essa teia, o governo continua fazendo a alegria, né, de alguns com dinheiro de outros, né? Bolsa, faz isso, faz aquilo. Isso é a maior compra de votos da história desse país. Mas faltam aí 9 meses, 10 meses para nós termos o veredito da sociedade. Se nós vamos continuar com esse tipo de governo, com a esquerda dominando o governo, ou se nós vamos mudar. E é importante que a gente tenha que escolher bem os nossos senadores, porque é eles que poderão mudar. Se tiveram com um Senado forte, poderemos mudar algumas coisas, não tudo, porque o Brasil é um país que a corrupção é quase que não é feio ser corrupto.
E eu viajava há uns 15 dias atrás e passei por um acidente de caminhão, e o caminhão transportava bujão de gás. Bujão de gás. Você vendo as pessoas simplesmente pegando esses bujão de gás, chegava, não cabia no porta-mala, levavam no colo na frente, botavam atrás, levavam no colo do caroneiro. Esses são os caras que vão votar, que roubam a carga quando ela tomba numa estrada que tem um acidente, rouba lá quando é carne, cigarro, bebida, assim, gás, o pessoal rouba. Então, nós temos que dar um jeito e fazer com que o governo mude e dê o exemplo, porque hoje o exemplo que está vindo, não só do governo federal, mas de todos os políticos, tanto a direita como a esquerda, não tem limite para roubar. Nós, brasileiros, estamos sendo assaltados todos os dias por essa quadrilha, que eu repito, não é só esquerda, é centro e direita. Está todo mundo envolvido nesse Banco Master, mas esse é um que apareceu. Tem muito mais, e as coisas no Brasil, se nós não mudarmos a educação e criarmos, né, para os nossos filhos uma linha de conduta que a moral, como nós aprendemos lá atrás, que os nossos pais diziam, não roube, não roube. Roubar não é uma vantagem. Não pegue o que não é teu. Assim por diante. E hoje está liberado geral. Por isso, a hora de mudar está chegando. E eu convido a todos para nós juntos buscarmos uma solução para esse país, fazendo com que os políticos revejam a sua forma de agir e escolher aqueles que não são corruptos. Simples assim. Hoje foi longe o comentário, hein, Tailine? A Tailine e a Luísa estão fazendo aqui conosco a parte atrás das câmeras, atrás do microfone, a sonoplastia, a filmagem. E essa semana eu estive de aniversário e o pessoal aqui me recebeu com um pouco da história que vocês estão vendo aí, né? O tempo que eu estava no quartel, 432, joguei no Sabiá, no Aimoré, no Invernadinha, construímos o Arsenal, né? Operador de rádio, quando começamos aqui. Tem várias histórias aí, né? Vice-prefeito, e outras coisas mais aí. Eu fiquei agradecido e fiquei feliz pela essa forma que fui recebido. A Roda Forte, sua máquina roda por muito mais tempo em Santo Antônio do Planalto. Gráfica Agrapel, mais vida a seus impressos. Plante água, concessionária Estara para Carazinho, Nometoque e toda a região. Sicredi, participe da Assembleia da Sicredi, que inicia dia 9 de fevereiro até dia 25 de fevereiro. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço. Foquem. Confiança é com a FOC, mais de 78 anos de soluções sólidas para o agro e para a indústria. WK Soluções em rotomoldagem de Vitor Greff e BH. Reinventar o futuro é agora. Para nossa alegria, hoje, nosso programa tem um convidado especial, meu amigo particular, meu colega de farda, né? Que estamos juntos sempre na política, amigo especial, e vamos falar sobre, junto com o prefeito Gilson dos Santos aqui do Nometoque, vamos falar um pouquinho da administração, do momento que vivemos no Brasil, no estado, as perspectivas. Mas primeiramente um bom dia, Gilson, seja bem-vindo ao nosso programa deste sábado, 31 de janeiro. Bem-vindo, irmão. Bom dia a todos que nos acompanham pela
pelo Grupo Séries, tanto pelo rádio, pelos internautas também, uma satisfação, né? Abrir 2026, né? O primeiro programa que a gente está fazendo e para ti, em especial, um bom dia pelo teu aniversário, dia 29, né? Tá aí, já tem vaga de idoso agora garantido também, já tinha, né? Já pode estacionar, eles botaram até um carrinho ali, que ele já tem a carteirinha agora, tem preferencial, né, na fila. Vai dizer que é um prazer estar aqui contigo, né? Dizer que a gente fica muito feliz de poder estar cada momento vivendo junto contigo aí, com a nossa comunidade, poder construir, né, Gilson, pelo menos no micro onde a gente vive, tentar fazer alguma coisa diferente. Eu falava ontem, nós tivemos uma reunião com o pessoal e eu falava sobre isso. A vida da gente tem que ter um propósito, né? Tem que ter alguma coisa que te motive a fazer as coisas. E voltando das férias, a gente saiu visitar as escolas, visitar as obras que estão acontecendo na cidade, conversar com as pessoas, saber que a gente está conseguindo mexer um pouquinho, mexendo pro lado bom, né? Melhorando um pouquinho a vida das pessoas já é gratificante. Eu acho que o mais importante de tudo é você poder fazer, e Deus nos deu essa oportunidade, né? Nos concedeu essa oportunidade para que a gente possa estar melhorando. Tudo que está acontecendo no nosso país, tudo que você já falou aqui do Banco Master, cara, os agricultores do Rio Grande do Sul passaram dias na rua protestando, fazendo manifesto para tentar um pouco de recurso para subsidiar, né? As lavouras, de todas as perdas que nós tivemos aí, eram acho que 15 bilhões que o pessoal estava pedindo. Só do Fundo Garantidor, 42 bi. Mas isso é o que vai ser pago do Fundo Garantidor, que chegou até o teto 250. Quanto mais foi disso, né? Quantas outras pessoas perderam recursos, não tiveram a condição e não vão ser ressarcidos porque extrapolou o valor dos 250 mil. Então, eu acho que o país precisa... nós somos um país continental, nós estamos tomando de chinelo Paraguai. De chinelo Paraguai. O cara falava do Paraguai, era Badulac, era né? Que nem a impressão que se tinha da China tempos atrás. Só faz caco. E a gente continua aqui na mesma tocada, daí para pior, e os outros países buscando desenvolvimento, crescimento, investindo nas pessoas. O Paraguai está investindo nas empresas, enxugando os impostos, né? Sendo mais claro nos investimentos, sabendo quanto tu vai pagar. Aqui a gente tem aumento de imposto todo dia. Agora essa mudança dessa reforma tributária era necessário, mas se você parar para analisar, ela vai elevar o custo do Brasil ainda mais, né? Vai ter um custo maior. Ela simplificou, mas vai cobrar mais por isso. Tivemos aí 24, 25 impostos nos últimos anos acrescentados, né? Ou taxas aumentadas para isso. Nós nunca vamos ser competitivos. O agronegócio, que é o nosso motor, que é a nossa propulsão para fora do país, que mantém a balança comercial, não tem por parte do governo. Incentivo? Não tem. Nada. Cara, você lembra que nós discutimos sobre fazer o fundo da agricultura para manter, porque como nós somos um país continental, você não vai ter uma crise climática seca ou enchente generalizada no país no mesmo ano. Você vai ter regionalizada. Então quando no Mato Grosso estiver ruim, no sul vai estar funcionando. Fundo também. Isso, mas quero o banco, né? Com uma média, com a participação dos agricultores, do governo, das cooperativas, enfim, de toda essa estrutura, através de um seguro mínimo de renda. Cara, nós falávamos em 20 bi, 30 bi, mais ou menos o cálculo que foi feito. Os caras estão dando 40 bi, né? Mas o governo está devolvendo. Bem isso que tu falou. Cara, vamos ser sinceros. A prefeitura tem dinheiro? A prefeitura não tem dinheiro. O governo tem dinheiro? O governo não tem dinheiro. Esse dinheiro é das pessoas. É da pessoa mais humilde que vai pagar essa conta para os caras ter essa vida de luxo que os caras têm, para desviarem todo esse recurso. Quem vai pagar é você que está aí suando, trabalhando no dia a dia. Esse imposto vai vir para ti pagar, porque não tem almoço grátis. E o governo não produz nada, a prefeitura não produz, o estado não produz, o governo federal não produz. A gente só gasta o dinheiro que as pessoas pagam. Então, é um absurdo, né? A gente sabe que só nesses dois negócios aí, no INSS e no coisa, foram 200 bi, mais ou menos. Os dois juntos, 200 bilhões de reais. Não dá para imaginar, né? Quanto é o nosso orçamento aqui. Não tem nem comparação de quanto é isso. 50 bilhões de dólares.
50 bilhões de dólares. Então, tu imagina o que nós poderíamos fazer no país com tudo isso. Investir na educação, na segurança pública, que a gente sabe quanto está necessitado. Não tem dinheiro para fazer presídio. Não e aí, por isso, soltam todo mundo e nós estamos vivendo. E aí, você sabe que... E aí vem toda essa estruturação que você... Não, falta a pessoa que precisa de um médico, especialista, quanto tempo para consultar, né? Uma ressonância magnética, mais de um ano para a pessoa fazer, e, né? Não tem como ficar esperando. Uma cirurgia, né? Quantos anos? 1 ano e meio. Então, assim, é um absurdo, é um tapa na cara do brasileiro, das pessoas de bem. Mas infelizmente, Gilson, o nosso país está indo disso para pior. Os exemplos que nós estamos tendo realmente são essas coisas aí. Como se muda isso? Cara, vai muito tempo para mudar. Mas um dia precisa começar. E como você falou, esse ano é um ano eleitoral, a gente tem eleições, são eleições realmente definitivas para a gente saber. Está tendo uma onda no mundo, né, que o pessoal cansou desse negócio socialismo, de dar dinheiro de graça, achar que alguém... porque é público, dinheiro público não existe. Existe dinheiro das pessoas que são transferidas para outras pessoas. É isso aí, é simples assim, não tem outra conversa. Então, esse problema, Gilson, no mundo, as pessoas estão cansando disso. Porque chega um ponto que todo mundo vai parar e falar, cara, eu não quero mais sustentar esse sistema onde uma grande parte não quer fazer nada, tem condições de trabalhar, mas quer viver na boa, né? E alguém tem que estar trabalhando para bancar isso. Então acabou a conversa, não quero mais também. E o mundo está tendo uma guinada, eu não vou dizer para a extrema direita, porque todos os extremos eles são complexos, né, Gilson? Em sentidos de que eles não funcionam. Mas o que as pessoas têm que entender é que nós precisamos ter liberdade para trabalhar, todo mundo ter oportunidade para trabalhar, e aquele que não quiser, ele tem que ser excluído da sociedade, né? Porque nós vamos encontrar no caminho as pessoas que nós precisamos carregar, por óbvio que são as pessoas que estão doentes, que têm alguma necessidade, que essas pessoas nós precisamos estender a mão e carregar essas pessoas. Elas fazem parte da sociedade e tem algum impeditivo que não deixa com que elas consigam evoluir. Mas a grande maioria, a grande massa, ela tem capacidade de evoluir, ela tem capacidade de crescer, se desenvolver com as próprias pernas. E ficam aqui um governo que vem lá com pé de meia para moleque que vai para a escola, que não quer estudar, né? Nós tivemos, cara, eu vou falar uma coisa aqui para ti, nós tivemos esses dias, até eu acho que saiu uma reportagem sobre isso, de um uniforme que foi achado na lixeira, né? Uniforme escolar, que não é nós que damos. Vocês, comunidade, que deram o dinheiro para que a prefeitura pudesse comprar uniforme para as nossas crianças, para os nossos jovens, nossos alunos, para todo mundo ter essa condição igualitária que a gente acha bacana e tal. E alguém teve a capacidade de botar no lixo. Aí eu te pergunto, aonde estão os pais dessas crianças? Onde é que está teu uniforme? Duvido que você não saiba onde está teu uniforme. Ele vai fazer isso com o uniforme de uma empresa um dia, se ele tiver, porque provavelmente nem vai procurar emprego. Né? E aí vem o erro lá de trás. Nós fizemos um estudo no final do ano e nós apresentamos esse estudo numa das reuniões da comissão mista, onde tem todas as entidades no Metoque. As crianças e os jovens que rodam de ano e que têm incidência de indisciplina dentro da escola são onde os pais não participam disso. Está claro isso, um trabalho, quero parabenizar a equipe da educação que fez esse diagnóstico. Isso mostra o quê? Começou mal em casa. Começou mal em casa. Esse cara que botou esse uniforme fora, o que nós vamos esperar dele? Ele não tem o acompanhamento da família? Ou se tem, são pais desleixados, porque duvido que o pai não tem que saber aonde está a roupa do uniforme do filho, tá? O que nós estamos criando ali na frente? O que esse cara vai se tornar ali na frente? Marginal. Óbvio. É óbvio. Então, assim, esse é o trabalho que a gente faz incansavelmente de levar para as pessoas, levar para as escolas. E eu fico feliz de poder, nós revisamos todas as escolas, eu passei todas agora. A da Jardim está ficando um espetáculo, vamos inaugurar agora começo das aulas. Mexendo na Cirana, em todas as escolas, na Santo Antônio, estamos fazendo um trabalho lá também. Então, assim, dar estrutura, criar oportunidades, mas isso não é uma obrigação somente da escola. Quando você não tiver a participação da família, do contexto geral, porque a comunidade não é só a escola, a comunidade não é só o professor ou o diretor.
A criança fica lá 4 horas, 6 horas, talvez na escola, 7 horas quando é integral. Mas e o resto do tempo ele passa com a família? E o que ele tem aprendendo? Qual é a condução? O pai pega, o pai, a mãe, pega os cadernos desse filho, ele se interessa quando tem uma reunião para ir na escola, para saber como que o filho está agindo na escola? Depois vai tentar corrigir lá na frente? Não vai, né? Então, nós não podemos ensinar para as crianças que a vida é fácil, que tudo cai do céu, e é esse tipo de coisa que a gente está vendo por parte do governo federal. Dizendo, olha, se tu for ou tu não for, né? E do estadual também. Porque se tu rodar em 4 matérias, tu vai passar igual. Baita incentivo pro cara. Quer dizer, porra, ele já tem uma média, que é baixa, que é 6, né? Então, de 6, tu tira mais 20%, então, quer dizer, com média 4, entre aspas, se tu for um aluno nota 4, tu tá passado. Que incentivo nós estamos dando para o futuro dessa criança, desse jovem? Então nós precisamos dar uma guinada assim, no sentido de responsabilização, disciplina, organização. Nós vamos entrar pesado agora com aquele projeto nosso do Cidade Limpa, né? Graças a Deus passou o problema do lixo, que a gente sofreu muita comunidade e com razão, muita reclamação, porque a comunidade paga, quer ter o serviço, né? Só que dentro do poder público é uma coisa um pouco mais complexa. Você não tem como rescindir o contrato no momento, você não tem como trocar de empresa de uma hora para outra. Então a gente teve que ir trabalhando paralelo, lidando com os problemas da empresa que estava e tentando construir um novo caminho, até que a gente conseguiu na virada do ano ali fazer essa transição. E agora a gente vai começar com o projeto do Cidade Limpa, que é a base de tudo. Nós vamos entrar numa localidade, nós vamos dividir a cidade em blocos, e nós vamos entrar lá com todo o nosso aparato, Gilson. O que precisa? Uma tomada, precisa uma pintura aqui, trocar um vidro, como se fosse uma sala, tá? E nós vamos fazer tudo. É placa, é boca de lobo, é cordão, é pintura, é roçada, é notificar quem está com a calçada mal feita, é quem não limpa o terreno, se tem lixo. Bom, nós vamos entrar e fazer tudo como se fosse assim, ó, tá zerado aqui o lugar de vocês. Esse ambiente aqui tá zeradinho, tá pintadinho, tá com placa, tá com luz, tá com tudo. Tá aqui a chave. A partir de agora a responsabilidade é conjunta, não vai mais ser só da prefeitura. Então a gente vai tentar, e eu sei que a grande maioria da comunidade gosta disso, nós estamos com o projeto de criar um espaço onde as pessoas possam também levar os seus volumosos, porque às vezes passa 15 dias, 20 dias sem recolher, a pessoa não tem de botar, acaba depositando. Eu passei esse dia numa rua, de 10 casas, eu acho que 8 tinha ou um sofá ou um colchão na frente, Meu Deus do céu, eu não sei como é que pode isso, tanta coisa que tem. Então assim, nós temos que criar a estrutura para que a comunidade possa ter onde botar isso e que a gente possa ter aquela sensação da cidade estar organizada, estar limpa, né? E eu acho que esse vai ser um projeto que vai levar pelo menos, Gilson, 2 anos. O pessoal falou, mas por que tu acha 2 anos? Porque o processo de execução ele é rápido. Você vai lá, contrata, vê o que precisa e executa. O processo de educação ele é lento, ele é demorado. Então até que as pessoas botam isso na cabeça, que ela compra a ideia, e aí nós entramos com a escola, com as crianças cobrando os pais, porque às vezes o pai vai estar, a criança ajudando nessa conscientização através das escolas, que a gente vai fazer um trabalho, e com multa pesada também, para que a gente possa ter o resultado. Bom, aprendeu, você vai ter instrução, a gente vai notificar, vai explicar primeiro, não vai sair. Mas depois que tiver tudo organizadinho, não tiver mais nenhuma pendência naquele espaço, a gente vai exigir que seja, né, mantido daquela forma. Então, é um processo lento e é o processo de educação. Em tudo que a gente tem é processo de educação. Limpeza. Falar quando as outras pessoas estão falando, dar bom dia, boa tarde para as outras pessoas, que a gente aprendeu desde criança, dar a mão para todo mundo, respeito os mais velhos. Então esse é onde nós estamos se perdendo. Eu acho que a educação é a chave para tudo, para a gente virar esse jogo aí. Estamos com a Rádio SES 1440, Positiva 90.9, Rádio Positiva 100.3 de Carazinho, CBS 93.1 de Birubá e Rádio Estúdio FM 101.3 de Itapera. Estamos conversando com o prefeito de Nome Toque, Gilson dos Santos, o Maninho, no oferecimento da Roda Forte, sua máquina roda por muito mais tempo. Gráfica Grafpel, a melhor gráfica de toda a região. É só falar com o Giovanni e com o Wander, que eles fazem os melhores impressos de toda a região.
E a Plantiagro, concessionária Stara para Carazinho e toda a região. Se precisar e quiser ver as condições especiais que a Plantiagro tem, converse com o Agostinho ou a Marisete e você vai conhecer as grandes promoções que a Plantiagro está oferecendo dos produtos Stara. Sicredi, participe das assembleias de 2026. Transformação a gente faz juntos. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço. Meu querido amigo Osmar, aquele abraço. Douglas, sempre conosco no Bom Dia Amigos, todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã. Confiança há mais de 78 anos, com soluções sólidas para o agro e para a indústria, é com a Foca de Panambi. Os melhores pivôs do Brasil são produzidos em Panambi, aqui no Rio Grande do Sul. Você pensou em calda pronta? Pensou em WK Soluções em rotomoldagem de Vitor Greff. BH, reinventar o futuro é agora. A BH, esse grande trabalho do Erasmo e de sua equipe, levando oportunidades muito grandes. Inclusive, o Erasmo, essa semana conversei com ele, ele também está abrindo, Maninho, no Paraguai, ele está com uma indústria que daqui a pouco vai estar fazendo SAF para a aviação, combustível para a aviação. 800 milhões de dólares. O Erasmo, por que não foi feito no Brasil? Porque no Paraguai as condições são muito melhores. É simples assim. E mais uma empresa que... O próprio Luciano falava essa semana, também tive uma oportunidade de dar um alô com ele, o Luciano falando que enquanto o Brasil cobra taxas e nós sabemos que os impostos, quanto custa a carga tributária para nós, no Paraguai não passa de 10%. Então muitas empresas estão se deslocando para lá. E só não estão mais porque 8 milhões de pessoas no Paraguai. Se fosse mais, com certeza mais indústrias iriam para lá. Estamos aqui com o Bom Dia Amigos, hoje dia 31 de janeiro, e conversando com o prefeito de Nome Toque, Gilson dos Santos. Gilson, e essa semana, a semana que passou, no domingo, finalizou a caminhada do Nicolas Ferreira, lá em Brasília. A grande imprensa nada divulgou. O Nicolas é um cara que mobiliza muito, né? Ainda bem que tem as redes sociais hoje, que esses caras conseguem sair desse nicho da mídia tradicional, que define aquilo que quer mostrar e aquilo que não quer mostrar, e consegue se comunicar muito bem. Tanto que ele se propôs a fazer esse próprio desafio, ele, né? 240 quilômetros. E ele, saindo de Minas Gerais até Brasília, ele conseguiu mobilizar, né, pessoas do país inteiro, né? Saíram em 5, chegaram em Brasília, várias pessoas, mas no meio do caminho teve pessoas transitórias que iam lá, ficavam um dia caminhando com ele, outro no outro dia, né? Recepção. Mas eu acho que o mais importante, Gilson, é o vigor dessa juventude, desse pessoal que está vindo, né, com uma condição de expor essas questões, né? Eu vi ele falando sobre a questão do Banco Master, falando agora sobre a questão do Kassab, do PSD, de toda essa articulação que está se fazendo. É sempre você ver os movimentos até um ponto onde chegou no interesse. Quando chega no interesse pessoal, você vê uma outra... Já começa a mudar o discurso, já começa a mudar a política tradicional. E esses caras têm quebrado essa barreira. Nós temos o Van Hatten, que é um cara que também vai para cima sempre. Nós temos várias dessas juventudes. O Nicolas é um cara que poderia facilmente concorrer a Senado, alguma coisa. Ele não tem idade, né, cara? Para governador ele poderia, mas ele disse que ainda não está pronto. Não está pronto, Inteligente, né? É inteligente, ele sabe a hora dele, vai ter que se preparar, porque legislativo e executivo são diferentes, são totalmente diferentes, né? Você vai lá, faz um discurso, mas você não tem a condição ou a obrigatoriedade da execução. Então,
Mas eu acho que está acontecendo, e eu volto a falar isso, no mundo a gente está vendo essa onda. Na América Latina nós estamos vendo essa onda, né? Dessa mudança, onde as pessoas não é se portar como direita, esquerda simplesmente. É simplesmente dizer que país que eu quero viver, né? A Europa foi quem entrou nessa onda lá, nos primórdios foi a Europa, né? Toda a Europa entrou nessa onda de, tudo é bonito, né? Tudo é simples, Tá quebrada. tá quebrada, vai ter que se reestruturar, depende hoje ou da Ásia ou dos norte-americanos, né? Depende desses dois mercados, porque não evoluíram Nada. bulufo nenhum. Estou falando em tecnologia, evolução, desenvolvimento. Perderam espaço. Eram grandes produtores. 36 horas por semana. Eram grandes produtores, desenvolvedores de automóveis. Nós comprava os automóveis que nós tínhamos acesso aqui eram automóveis europeus ou americanos, né? Hoje você vê uma inundação de automóveis vindo da China. Os americanos ainda continuam em alguma parte, mas muito mais da China, porque a China focou em trabalhar, desenvolver, e os caras ficaram ali sendo o glamour do mundo, né? A Europa era o glamour do mundo, a esquerda foi tomando conta, essa mentalidade de, não, o cara não precisa mais trabalhar 44 horas, 30 chega. Não, trabalhar 5 dias é mais, vamos trabalhar só 4 dias, vamos trabalhar só 4 dias. Mas 5 horas da tarde eu tenho que estar no bar já. 3, lá é 3. Então, e as coisas foram indo. Eu tenho que me aposentar com 35. Com 35, 40 anos eu já trabalhei demais. Eu já posso descansar. Então, todas essas benefícios, tudo isso que foi dado, Gil, se a gente vê isso acontecendo aqui também, no mesmo sentido, né? Tem o mesmo trajeto, né? Tá aí, a 6 por 1 tá, o governo vai botar para votar agora, que é para acabar com a 6 por 1. Eu quero saber quem vai ser os deputados que vão ser contra. Porque é populista, é uma coisa que vai trabalhar 40 horas por semana. Você não pode Isso enfrentar. vai pro custo do produto, Marinho. E isso todo mundo vai pagar. Então vamos lá. O cara que trabalha no supermercado, ele trabalha 6 por 1 às vezes, né? O cara que trabalha enfermeiro, faz escala 6 por 1 ou 12,36, depende como é que é a carga horária. Mas tudo isso vai ser englobado no custo, porque você vai aumentar teu custo, e isso vai ser... O empresário, ele não absorve o custo, gente. Não interessa o que seja. Ele não absorve o custo da mão de obra, ele não absorve o custo do imposto. O cara que produz o arroz, ele vai automaticamente, ele tem uma margem, ele vai manter a margem dele e vai levar o custo do produto. E é óbvio que quem vai pagar a conta é quem mais precisa, a pessoa que menos tem, que está lá na ponta, que precisa desse dinheiro. Então, e uma vez concedido, nunca mais tira. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, se o cara, se der os 40 horas, acabou. Esquece, não vai ter ninguém que vai ter coragem de dizer, não, vamos voltar a trabalhar 44 horas, 48 horas, isso não vai acontecer mais. A Europa está assim, né? Não é que a gente está dizendo aqui que as pessoas precisam, bem pelo contrário. Eu sempre primei por isso, e é o que a gente faz nos negócios, cara. A pessoa trabalhou, ela tem que chegar no final do mês, tem que pagar as contas, ter condições de pagar a conta dela e sobrar um dinheiro para viver com a família dela. Para sair jantar, para sair viajar, para ter alguma... Essa é a tônica do negócio. Não é ser escravo do trabalho. Não. Você tem que cumprir teu papel, se dedicar para onde você está trabalhando, mas chega final do mês, você tem que ter condições de bancar a sua casa, as suas despesas, e você ter uma graninha lá para você poder viver também. Só que quando você começa a carregar um peso muito alto de outras coisas, eu vou dar exemplo da prefeitura, tá? Por que a gente não consegue pagar melhor os nossos colaboradores da prefeitura? Que merecem, tá? Merece. Eu vou falar para vocês, o motorista na prefeitura entra hoje ganhando R$2.300, R$2.200. É um absurdo, né? Muito pouco pela função. Não estamos falando de motorista, o pessoal que está na rua com os caminhões, eu estou falando do pessoal que leva os nossos pacientes para consultar em todo que é lugar desse estado. Eu estou falando dos nossos motoristas da educação que carregam nossa maior preciosidade, que é os nossos filhos. Que incentivo esse cara tem que trabalhar? Tá, mas por que não pagam melhor então? Não pagamos melhor porque lá atrás se decidiu criar o tal do fundo de aposentadoria, que nós tivemos agora
a coragem, pelo menos, de enfrentar isso e mostrar a realidade para as pessoas que isso ia quebrar o município, ia quebrar os próprios servidores, e que hoje onera o município em 1,5 milhão por mês a mais da despesa de folha. A nosso custo de folha está em 33, 34 e o nosso índice de folha é 49. Nós estamos no teto, não pode pagar mais. Por quê? Porque nós estamos pagando uma conta de 270 milhões do fundo de aposentadoria. Por quê? Porque se aposentava lá com 45 anos, né? Professor com 25 anos, de 30 anos. Em geral, o servidor se aposentava com integralidade, paridade. Não estou dizendo que não tenha direito, mas tem que saber, entre o direito e a condição de pagar, o que é o real. Maninho, imaginar, e nada, eu só acho que foi errado isso. Nós temos aqui em Não Me Toque, e os professores me desculpem, mas o professor ganha $3 mil. $3 mil, cara, isso é salário de americano. Mas isso são professores da antiga, né, Justo? Se você pegar os nossos, hoje a gente corroeu o salário justamente por incapacidade. Mas tem os aposentados antigos, tem aposentado? Não, com 15 mil, 16 mil reais. $3 mil. Isso. E esse pessoal ainda chia, né? Esse é o primeiro que reclama, né? Agora, se você pegar quem está na ativa hoje, que é injusto, e é essa dificuldade que a gente tem de trazer bons profissionais, ou de ser atraente para o mercado de trabalho, o cara vai trabalhar, professor... Vai numa escola particular, né? Vai numa outra condição, até mesmo numa empresa onde ela ganha mais, porque nós não temos a capacidade financeira e a condição financeira de oferecer um salário que seja digno, ou que seja melhor para todos os servidores. Sem dúvida. Ajudante de produção, que nós não temos hoje na prefeitura mais, não consegue gente, é R$ 1.700. Então, faz a conta, como é que uma pessoa vai sobreviver com R$ 1.700 hoje? Vai no mercado, se tiver que pagar aluguel, água e luz, acabou o dinheiro do cara e ele vai comer com o quê? Então, assim, isso é uma coisa que nos incomoda muito. Com essas revisões que a gente vem fazendo, só que quando você tem uma responsabilidade muito grande e pouco recurso, o governo federal é quem fica com todo o recurso, maior, o bolo maior. E ele empurra para os municípios a responsabilidade. O Estado é a mesma coisa, tem um bolo maior, mas empurra para os municípios a responsabilidade de cuidar da saúde, de transportar a educação, de transportar a educação, de fazer a segurança, porque ajudar, porque os caras não têm nem para comprar viatura. Nem combustível. Então, assim, é uma situação, Justo, que os municípios, e cada vez vai ficar pior, com a reforma tributária, nós vamos perder recurso ainda, os municípios. Então a gente vem nessa luta e é importante que o país dê essa guinada, porque não é os municípios que vão resolver a situação. É importante que a cultura do país fale o seguinte, cara, a partir de agora nós somos um país, uma potência do mundo, ninguém tem o tamanho, a robustez, a capacidade de produzir alimento, que é uma coisa essencial para a vida humana, que nem o Brasil tem. E nós temos isso. Então, cara, vem cá, nós vamos explorar tudo aquilo que nós podemos explorar. O povo vai viver disso, o povo vai conseguir crescer, o povo vai se desenvolver, as pessoas vão ter riqueza através do seu trabalho, através do desenvolvimento do país, né? Investindo em infraestrutura. Nós não temos um canal de infraestrutura do Brasil, é cômico, né? O custo desse negócio para nós, de transportar coisa dentro do país, os caras foram criar lá na Amazônia uma zona franca. Fora do... Cara, isso tem que estar num porto. Se nós estamos olhando a Zona Franca para olhar do transporte, como é que tu faz uma logística lá de dentro da Amazônia? Cara, nós temos que estar num porto, num lugar, numa cidade portuária. Isso é uma Zona Franca. Cria nos portos a Zona Franca. Vou produzir aqui, daqui eu vou mandar para a Rússia, para a Ucrânia, para a China, para a Europa. Eu estou aqui. E aqui eu vou receber também a matéria-prima que vai vir de fora. Nesses acordos que o país faz, bilateral. Porra, mas aí tu vai levar lá pro meio do mato, lá. Né? Então, assim, é umas coisas que o país não tem um projeto de desenvolvimento, o país não tem uma linha de atuação que deveria ter, independente de direita e esquerda. Nós tínhamos que ter uma espinha dorsal falando onde nós queremos ser, o que nós queremos ser daqui 50 anos. Que é o que a China, esses países que se desenvolveram, o Japão, eles sofreram muito com a guerra. Né, os países que foram praticamente destruídos, né, tiveram que se reinventar e falaram, pô, chega, nós vamos crescer
isso aqui é o que nós queremos e é assim que nós vamos viver. E eles vão galgando e buscando, sabe? Enquanto os outros estão aí bancando e bacana, os caras estão lá, né, seguindo à risca tudo aquilo que eles estão fazendo. Então, eu acho que o país precisa dar uma guinada, e um cara que nem o Nicolas é extremamente importante porque o jovem perdeu o interesse pela política, ou nunca teve, ou nunca aprendeu, ou não se falava em casa. Acho que tu estava um dia num lugar que alguém falou, quando nossos filhos nascem, a gente se preocupa a cor da roupa que nós vamos dar para ele, se ele vai ser colorado ou gremista. Eu tô falando aqui do Sul, né? E é bem assim, né? Ah, vai ser colorado, vai ser gremista. Tu nunca se preocupou, tu leva o cara no estádio, tu nunca se preocupou de falar com ele sobre política. Tu fala sobre futebol. Que para nós, talvez, então, a cagada não é dos outros. Perdão na palavra, mas não é dos outros, é nossa, né? Que nós se preocupamos muito mais com o Grêmio Inter do que com o futuro da nossa nação. Não me dê camisa azul pro Piá porque ele vai ser colorado. Não, mas não me dê camisa vermelha porque ele vai ser gremista. Nós não pensamos em falar para ele, filho, esse é o caminho, é isso aqui, tu vai ter que estudar, tu vai ter que isso aqui, esse socialismo não funciona, tu não pode ir para esse lado. E por isso que a gente perdeu muitos jovens, né, para a vida mansa ou para a vida de nada, os nem que não fazem nada. E que hoje a gente está tentando recuperar. E pessoas como o Nicolas, jovens como ele, têm essa capacidade de se comunicar com essa juventude, justo que provavelmente seja a maior fatia dos 20% que não foram votar para presidente no ano passado, na eleição passada. Estamos falando com o prefeito de Nome Toque, Gilson dos Santos, Maninho, em nome de BH. Vamos reinventar o futuro agora. WK Soluções em Rotomoldagem, de Vitor Greff. WK é muito mais mobilidade no campo. Foquem. Confiança é com a Foquem. Mais de 78 anos de soluções sólidas para o agro e também para a indústria. Jorge, meu querido amigo, aquele abraço. Metalúrgica Metaura. Seu futuro é feito em aço. Aqui na Avenida das Indústrias, você pensou em um galpão metálico, qualquer coisa metálica, qualquer obra metálica, você pode procurar o Douglas ou Osmar aqui na Metalúrgica Metaura. Sicredi, participe das assembleias de 2026. Transformação a gente faz junto. Planteagro, concessionária Stara para Carazinho, Não Me Toque, em toda a região. Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos. Sua máquina roda por muito mais tempo com a Roda Forte. Rádio Estúdio 101.3, FCBS 93.1, Positiva 100.3, Positiva 90.9 e Rádio Séries 1440. Hoje, dia 31 de janeiro de 2022, passam 52 minutos das 10 horas, né? Daqui a pouco a gente chega nas 11 horas e já passamos 31 dias desse ano de 2026. Estado, Maninho, nós temos aqui, semana passada eu conversava com o Hernani Polo e o PP, que talvez seja o fiel da balança para se escolher um novo governador do estado, força na Assembleia. A gente vê Gabriel Souza perdendo energia, a gente vê talvez o fortalecimento da candidatura do Zuco, o esforço da esquerda em tentar levar o seu candidato até o governo do estado. E como é que você enxerga o cenário do Rio Grande do Sul? Não, isso a gente tem conhecimento e conversado com algumas pessoas, né, sobre essa questão. Todo dia tem uma mudança, né, no cenário, mas eu acho que o PP, olhando assim, vamos falar, tu falou do PP, o Hernani é um amigo, né, que a gente gosta bastante, tem bastante respeito e carinho por ele, né, e não tenho dúvida que é uma pessoa que tem um conhecimento bastante da máquina pública. Mas as duas candidaturas, na última eleição, vamos fazer uma analogia, na última eleição nós tivemos aqui Onyx, que seria o Zuco, mais ou menos, né? Esse espaço, né?
o Edgar Preto, PT, e Eduardo Leite correndo no centro. Ele que era o governador, enfim, com essa ala do MDB junto, que era o Gabriel de vice. E o PP, na ocasião, também se dividiu. Uma parte do PP estava com a direita, uma parte estava no governo. Não foi coeso, na verdade, não foi uma eleição coesa, tanto que o Heinz, para candidato, lembra? Não teve esse respaldo, dentro do PP, que acabou indo uma parte para a direita e uma parte para o centro, que é o Eduardo Leite. E essa ala que estava no centro, que estava com o Eduardo Leite, é a ala dos Covatti. E a ala que estava com a direita, com o PL, era a ala, então, Pedrinho, do Pedro, o Hernani, essa turma aqui. Agora se inverteu-se os papéis, Mas eu vejo que o PP tem, assim, o maior número de prefeitos do interior do estado, tem uma estruturação de vereadores, mas ele não consegue aglutinar para fazer uma candidatura, Nós tivemos Ana Amélia Lemos naquela oportunidade contra o Sartori, eu acho que saiu muito bem, depois acabou saindo, e perdendo a eleição. Mas eu acho que ainda ela foi ser vice, Não, depois ela foi ser vice, mas ela foi na candidatura, na primeira do Sartori, quando o Sartori foi, ela estava disparada para ganhar a eleição e acabou perdendo esse espaço, enfim. Então eu acho que é uma construção, Gilson, que tem que ser feita com diálogo, Eu acho que eles têm capacidade disso, tem pessoas que conseguem fazer isso, mas eu acho que a grande parte das pessoas do PP mostrou que não quer esse caminho de meio, porque, vamos lá, o que tem no governo do Eduardo Leite hoje? No governo, nós temos acho que 8 partidos. Uma coalizão. Tu vai de PSB, esquerda, Beto Albuquerque, Companhia Limitada, PDT, esquerda, Juliana Brizola, Companhia Limitada, e aí tu flutua pelo centro, que é Republicanos, União Brasil, PP, PSD agora, PP, PSDB, que era o partido do atual governador. Então é 9 partidos dentro de uma estrutura, Então eu acho que isso está incomodando as pessoas, porque se nós falamos que nós precisamos ter realmente uma linha de pensamento, uma linha de atuação, uma construção, não cabe isso, não vai fluir. Então eu acho que dentro do estado talvez seria uma grande oportunidade a gente ter aí o Zucco com o Hernani de vice, seria uma grande chapa, talvez até para levar a eleição no primeiro turno. Eu tenho essa visão, porque eu imagino que a gente poderia unir essas forças aí e transformar essa eleição dentro do contexto estadual, uma eleição mais fácil, digamos assim. Se fosse o Zucco Essa é a minha opinião, tá? Eu estou falando o que eu acho, que o Zucco e o Hernani seriam uma chapa ideal para dentro do estado. Essa construção vai acontecer, por óbvio, no momento certo vai ter que se tomar a decisão. O PP teve essa reunião, acho que dia 20, teve uma reunião onde o diretório mais ou menos sinalizou, através de uma votação, que vai sair do governo, que não vai acompanhar o MDB, e vai sim uma tendência de fazer essa coligação com o PL, e espero que esses nomes, tanto do PL como do PP, sejam pessoas que a gente tenha a capacidade de dialogar e que tenham o entendimento do Estado que a gente precisa ter. Rádio Ceres, Rádio Positiva, CBS, Estúdio, Roda Forte, Gráfica Agrapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquim de Panambi, WK Soluções em Rotomoldagem e BH Reventar o Futuro é Agora. Hoje, dia 31 de janeiro de 2026, estamos conversando com o prefeito de Nome Toque, Gilson dos Santos, o Maninho, e caminhando para o final do programa, 10 horas e 59 minutos. Maninho, só para finalizar, e o cenário do Brasil, essa semana o Kassab esse é um articulador, é uma pessoa que está pensando, não nessa eleição agora, já está pensando na outra, na minha opinião, quer fazer muitos deputados, muitos senadores, e ele esse meio campo aí, ele trouxe agora
O Caiado, que já era pré-candidato ao presidente da República pela União, ele deixa a União e vai para o partido do Kassab, PSD. Que também está com o Eduardo Leite, que migrou do PSDB para o PSB, né? PSD, né? PSD. E também com o nome do Ratinho. 3 candidatos, pelo que estão falando, né? E o Kassab está com 3 cartas na mão. O que ele vai fazer a gente não tem ideia. Mas eu te pergunto assim, como é que você vê esse cenário no Brasil? Veja bem, Gilson, pelo que a gente acompanha pelas notícias, a gente não tem acesso a esses diálogos, né? O que esses caras estão tratando, e a gente não chega pra gente isso, mas o que a gente acompanha e o que você observa do que vem a público, eu acho que se tentou fazer uma construção muito forte em cima do nome do Tarcísio de Freitas, né? Onde estava meio acomodado as melancias, digamos assim, que cada um fica no seu partido, mas nós vamos apoiar o cara, ele vai ser o candidato único. Vem PP, vem PSD, vem União Brasil, Republicanos, meio que todo mundo ali, PL. Com essa decisão da entrada do Flávio Bolsonaro, ele levou os 2 extremos a se apartarem, né? Então vamos lá, PL e PT vão estar aqui, como foi na última eleição, né? Então esses caras têm aí 30% dos votos, cada um, né? Vamos lá, no cenário. Então, óbvio, atualmente, olhando para o cenário atual, os 2 vão estar no segundo turno. Como que se entra por fora? E todo mundo sabe que o Kassab é um dos caras mais articulados que tem na política hoje brasileira, é o cara que consegue administrar esse negócio. Então ele, acho que sentiu que realmente o Tarcísio não vai. Ele tinha já um presidenciável dentro do PSD natural, que era o Ratinho Júnior. Ele foi buscar o Eduardo Leite, que era um expoente, que tem a vontade, tinha já na outra eleição, que já demonstrou essa vontade. Ele trouxe o cara também. E agora ele vai e busca o Caiado, que é um cara que também, né, já tinha lançado, inclusive, a pré-campanha dele, a pré-candidatura dele, né, com um discurso forte também, alinhado à direita, mas que acaba isolando. Se você olhar pela lógica partidária, é um cara que quer botar uma candidatura própria, tendo 2 extremos com 30% dos votos, mais ou menos, e você quer botar uma candidatura própria, dizendo que você é a terceira via, buscando um centro-direita, centro-esquerda e o centro mesmo, e aquelas pessoas que não têm interesse em votar, a lógica é você pulverizar, e não é você concentrar. Do meu ponto de vista, tá? É você tentar buscar esses outros partidos, é buscar o PP, é buscar o União, é buscar o Republicanos e trazer esses caras. Mas nesse contexto você precisa dar vice para alguém. Então era mais óbvio o Caiado, por exemplo, o próprio Eduardo Leite, numa conjuntura de que montar uma estrutura, candidato presidente e vice daqueles 3, eu não vejo uma lógica. Porque o óbvio não seria os 3 estar no mesmo partido se os 3 fossem concorrer para isso. Eu acho que 2 daqueles lá são candidatos a senador e o outro vai ser o candidato a presidente. Porque nesse posicionamento, o PSD está no governo estadual em São Paulo, o Kassab é secretário do Tarcísio, e tem 3 ministros no governo Lula. Então quer dizer, um pé em cada canoa. Uma candidatura própria para perder a eleição seria o óbvio para você não ter que comprar ficha na largada. Então quer dizer, ele anula 3 candidatos, ele bota dentro do mesmo barco 3 candidatos que são presidenciáveis, escolhe um, vai para uma candidatura própria, sente o primeiro turno e depois decide que caminho vai tomar. Quem está favorável, como que está favorável? Está favorável para o lado A, está favorável para o lado B, então é esse lado que nós Até porque ele está... Ele tem um candidato que vai fazer 7, 8, 10% dos votos. E lá no Rio, ele está abraçado com um candidato que é o Eduardo Paes, que está abraçado com a esquerda. Aí ele tem um candidato em São Paulo, que lá no Rio, em Minas Gerais, é o seu... foi o Rodrigo Pacheco, tá? Que é para ser o candidato. Também
Ou então o Calil, que está aliado à esquerda. E assim ele vai estar com alguns governador com o PS. Na Bahia, por exemplo, o PSD está junto com o PT. PT. Tá? E São Paulo está junto com os republicanos. E com o PL. E assim vai construindo. Ele vai estar. E aí, vamos lá, de novo, vai para o segundo turno. Polariza, se ganhar, for polarizado. Se vai para o segundo turno, a esquerda e a direita. E ele vai olhar a canoa que está mais limpa e que vai correr melhor para fazer a eleição. Agora, pode acontecer, e isso também a gente tem que deixar, é a minha opinião, que pode acontecer que o centro seja palatável para muita gente, e aconteça o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. O PT perdeu por 2 mil e poucos votos. E aí, no segundo turno, pro Eduardo Leite, todos os petistas votaram no Eduardo Leite. Nenhum petista votou no Onyx. Então, daqui um pouco, lá vai um desses centros, passa, qualquer um dos dois extremos vai migrar. Vai quem ficar fora vai migrar. O centro vai se eleger. Isso é fato, nós vivemos isso aqui, né? É um fato, só que a dificuldade, é isso que eu não consigo entender, como ele... Por que ele trouxe o Caiado? Porque o óbvio era deixar o Caiado no União Brasil, onde ele estava. Se era isso, então Caiado, vem, você vai ser o presidente e o Ratinho vai ser o vice, ou Ratinho presidente e você vai ser o vice. Você já teria 2 partidos de centro dentro de uma construção. Eu imagino que essa construção não vai acontecer de centro. Essa construção vai acontecer única e exclusivamente PSD. Por quê? Quem é outro candidato? O PP não vai botar candidato. O PP vai continuar, pela ideia do Ciro Nogueira, que a gente tem visto, apoiando o Flávio. Em tese, tá? União Brasil vai vir de arrasto, porque hoje eles são uma federação. Então, anulou 2. Republicanos, como que se movimenta? Não vai se movimentar para lado nenhum, vai apoiar Bolsonaro, Tarcísio, vai fazer isso, e tem lugares que o Republicanos está alinhado com a esquerda. Vai ser um partido isento, tá? De nível nacional. Não vai ter uma diretriz nacional. Sobra aqui o PSD com chapa para concorrer. Quanto vale o terceiro colocado numa eleição polarizada? Num segundo turno? Porque aconteceu com a Tebet e com aquela... Simone e com a Tebet, Soraya Tromink na última eleição. Entende? Só que daqui a um pouco ele vai estar com 10%, o PSD vai estar com 10% dos votos. Acho que vai ter mais. Não, mas vamos falar que seja 10%. A última eleição foi definida por 2%. Então, o cara tá jogando o jogo, viu? Infelizmente. O homem é jogador. Rádio Séries, Rádio Positiva, Dinamo Toque e também de Carazinho, Rádio CBS de Birubá, Rádio Estúdio 101.3 Itapera, Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Fokin, WK, Soluções em Rotomoldagem e BH, foram os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores nesse programa. Agradecemos, Maninha, a sua presença, o nosso prefeito aqui de Nome Toque. Demos uma volta pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, pelo município, e teríamos muita conversa ainda pela frente, né? Mas são 11 horas e 8 minutos, e a gente agradece a tua presença aqui e tuas considerações finais. Obrigado a toda a equipe do Grupo Séries pelo convite. Obrigado, Gilson, pela parceria de sempre. Quero agradecer a comunidade e dizer que a gente está de volta com muito vigor, muita vontade de continuar trabalhando. E a vida é assim, a vida é você ter o propósito e você ter capacidade e condições de poder ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso é o que vale, senão não tem sentido você viver. Então eu acho que muito feliz, esperando voltar às aulas daqui uns dias, a escola tudo prontinha, já preparada, estamos fazendo os investimentos, Gilson. O pessoal lá da FLEC, né, que era uma demanda antiga que nós tínhamos, graças a Deus agora está fluindo, já está em processo, vamos conseguir executar essa obra esse ano. A nossa obra do novo centro administrativo, daqui uns dias a gente já começa também a terraplanagem. Então, as coisas estão acontecendo, tem muita coisa para a gente poder fazer durante 2026 e vamos lá. Deus nos abençoe e vida longa aí pra gente.
Bom, quase não falamos nada do Metoque, isso porque eu já deixei armado para uma próxima conversa. Tá bom, então. Hoje nós fizemos essa volta para iniciar bem o ano, né? Luísa, né? Tailine, as nossas colegas de trabalho, agradecemos a você, nosso ouvinte. Voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia, amigos. Até lá! Simples assim. O Grupo Séries de Comunicação apresentou Bom Dia, Amigos, um programa de amigos para amigos. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry.